Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Ótimo! E aí, descansou bem no feriado? Final de semana prolongado é uma delícia, não é mesmo? Prontos para o nosso último encontro? Mas amanhã a prof tá de volta, a prof de vocês, para tirar todas as tuas dúvidas. Aproveite, hein? Um passarinho me contou que vocês ainda têm dúvidas. Por este motivo, vamos seguir no mesmo conteúdo: fatoração por evidência. Lembrando que fatorar um polinômio é expressá-lo por meio de uma multiplicação de 2 ou mais polinômios. Vamos a mais exemplos. Como vocês ainda têm um pouco de dúvida, decidi explicar um pouco mais. Então, aproveite para prestar bastante atenção. Letra A: 3A ao quadrado mais 3AB. O que temos em comum? Vou desmembrá-lo. Aqui é o 3, A ao quadrado eu escrevo como A vezes A. No segundo termo eu tenho 3AB. O que tem em comum nesses dois termos? 3A tem aqui e 3A tem aqui. Esse 3A eu já posso escrevê-lo como fator comum, aquele que fica fora do parênteses. Agora, aqui no primeiro termo, se o 3A já utilizei aqui fora do parênteses, quem restou? Somente o A. Aqui no segundo termo, se o 3A é o que eu coloquei aqui fora do parênteses, o que restou? O B. Então, a fatoração de 3A ao quadrado mais 3AB é igual a 3A vezes AB. Exemplo B: 4xy mais 6xz. Como aqui tem letras e o 4 e o 6 não são da mesma tabuada, eu vou pensar em qual tabuada que eu encontro o 4 e o 6. Isto mesmo, na tabuada do 2. Então, vou escrever o 4 como 2 vezes 2 e vou repetir as letras, x, y. Vou escrever o 6 como 2 vezes 3 e vou abaixar as letras x mais y. O que eu tenho em comum? O 2 e o x. Ó, tem 2 e x aqui, tem 2 e x aqui. Este 2 e este x é o meu fator comum, é o que fica fora do parênteses. Neste primeiro termo, tirando o fator comum, o que ficou? 2y. Neste segundo termo, tirando o fator comum, o que ficou? 3y. Então, 4xy mais 6xz é equivalente, né? A forma fatorada é 2x que multiplica 2y, olha aqui, perdão, mais z. Aqui eu também escrevi, ó. Então, é mais um exemplo, letra C: 4x ao quadrado, y ao cubo, z à quarta. O 4 e o 16 pertencem à mesma tabuada. Esse seria 4 vezes 1 e esse 4 vezes 4. Então, vamos escrever a forma desmembrada desse fator, tá? O x ficaria
x 2 vezes, né, porque é x ao quadrado, o y 3 vezes, porque é y ao cubo, e o z 4 vezes, porque é z à quarta. No 16, seria 4 vezes 4, aí o x 3 vezes, porque é x ao cubo, e o y 2 vezes, porque é y ao quadrado. Agora, vamos verificar o que eles têm em comum. O 4 tem o x uma vez, tem o x 2 vezes, tem o y uma vez, tem o y 2 vezes. O z não tem em comum. Então, o que eu verifiquei que tem em comum? 4, x, se é 2 vezes, então é ao quadrado, o y, se é 2 vezes, é ao quadrado. Então, vou riscar tudo isso que eu tirei em comum. O que restou? Então, se 4x ao quadrado, y ao quadrado é fator comum, o que restou é o que fica entre parênteses. O 1 não tem necessidade de colocar, porque vai ficar mais letras, então o 1 não precisa. Y só tem 1, também não precisa pôr expoente. E 4z, então z é a quarta, menos 4, que restou aqui, x. Então, 4x ao quadrado, y ao quadrado, que multiplica yz à quarta menos 4x. Esta é a forma fatorada. Vamos resolver mais alguns exercícios. Eu passo uma letra, vou dar tempo para vocês resolverem, logo em seguida eu corrijo. Assim fica mais fácil de vocês entenderem o passo a passo. Então, vou resolver esta letra A, verificar se você acertou. 3x mais 21. Primeiramente, vamos verificar o que tem em comum. São os números, o 3 e o 21. Os dois pertencem à tabuada do 3. Esse eu posso escrever como 3 vezes 1 e o x, e o 21 é 3 vezes 7. Em comum, só tem o 3. Então, como vai ficar? O 3 é o fator comum, o 1 não tem necessidade de aparecer, porque já tem o x, então, x mais 7. 3x mais 21 é, na forma fatorada, o 3 que multiplica x mais 7. Uma forma de verificar se você acertou é fazendo o inverso. Se você fizer aqui, ó, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 7, 21. Fez a multiplicação, voltou aqui no início, sinal que você fatorou corretamente. Letra B.
Letra B, 7a ao quadrado mais a ao quadrado x. Escrevendo da forma para desmembrar, eu não tenho números em comum, porque só tenho 7. O a seria a vezes a, e aqui também a vezes a, x. O que ele tem em comum? O a duas vezes nos dois. Então, como ficaria? O a duas vezes é a ao quadrado. Tirou o a ao quadrado, sobrou 7. Tirou o a ao quadrado, sobrou x. Então, a forma fatorada de 7a ao quadrado mais a ao quadrado x é a ao quadrado que multiplica 7 mais x. Você também pode fazer a verificação multiplicando a ao quadrado vezes 7, volta no 7a ao quadrado. A ao quadrado vezes x, volta no a ao quadrado x. Letra C. Letra C, 8x ao quadrado mais 6x ao cubo. O 8 eu posso escrever como 2 vezes 4, porque o 8 e o 6, eles pertencem à tabuada do 2. Então, e o x ao quadrado, x vezes x. O 6 é 2 vezes 3, x vezes x vezes x. O que eles têm em comum? O 2, 1x, 2x. Então, eles têm em comum o 2 e o x duas vezes, que se torna x ao quadrado. No primeiro termo, tirando o que tem em comum, restou 4. No segundo termo, tirando o que tem em comum, restou 3x. Então, 2x ao quadrado, que multiplica 4 mais 3x. Letra D. Letra D, 15x mais 20y. O que eles têm em comum? Ambos são da tabuada do 5. O 15 é 3 vezes 5 vezes x. O 20 é 4 vezes 5 vezes y. Tirando o que tem em comum, que é apenas o 5 é o fator comum em evidência, fora do parênteses. Tirando 5, restou 3x. Tirando 5, restou
4y. 5 que multiplica 3x mais 4y. Letra E. Letra E, x ao quadrado mais 9xy. O que tem em comum? Só o x. No primeiro termo, seria x vezes x. No segundo termo, 9 vezes x vezes y. Retirando o que tem em comum, que é só o x, que é o fator em evidência, no primeiro termo sobra x e no segundo, 9y. X que multiplica x mais 9y. Se você fizer x vezes x, x ao quadrado. X mais 9y, 9xy. Fez o chuveirinho, voltou no início, fatorou corretamente. AB menos A ao cubo, B ao cubo. AB seria AB mesmo. A vezes A, que é A ao cubo, B vezes B, que é o B ao cubo. O que tem em comum? Um A e um B. Sabemos que sempre que tem apenas letras, significa que existe um que está multiplicando estas letras. Este 1, ele não está em comum, porque ele precisa representar essa divisão do AB por AB. Então, ele vai sobrar. Quando eu coloco aqui em evidência, eu coloco o AB, que é o que eu tirei daqui e daqui. Nesse aqui, quando eu tiro o AB, não sobra nada. Mas esse 1 que tá ali, invisível, eu vou colocar ele aqui. Porque é uma divisão de um número por ele mesmo. Toda divisão de um número por ele mesmo resulta em 1. Menos, aí o que restou quando eu tirei o AB aqui? A ao quadrado, B quadrado. Então, resultado, AB que multiplica 1 menos A ao quadrado.
Letra G. A ao quadrado Z mais ABZ. A ao quadrado seria A vezes A vezes Z. ABZ continua sendo ABZ. O que tem em comum? Um A, um Z. Retirando isso que tem em comum, o AZ, do primeiro termo, retirei o AZ, restou A. Do segundo termo, retirei o AZ, restou B. Resultado, AZ, que multiplica A mais B. Letra H, x ao quadrado menos xy menos x. Escrevendo x vezes x, que é o x ao quadrado, x vezes y, e o x eu vou escrever como 1 vezes x. Aquele 1 que fica aqui invisível, eu vou colocar ele para aparecer aqui. Tirando o que tem em comum, que é só um x, então, no primeiro termo, restou x. No segundo termo, restou y. No terceiro termo, restou 1. X que multiplica x menos y menos 1. Se você fizer o chuveirinho, vai voltar no x ao quadrado, ó, x vezes x ao quadrado, x vezes y, x vezes 1, x. Letra I. Letra I, 24x ao quadrado, digo 24x ao cubo, menos 8x quadrado, menos 56x. Em comum, além do x, eles são múltiplos de uma mesma tabuada. Mas qual tabuada? Ele poderia ser do 2, porque todos são pares, poderia ser do 4 e poderia ser do 8. Mas se eles pertencem a 3 tabuadas, qual delas você vai escolher? Sempre escolha a maior. Entre 2, 4 e 8, vamos escolher a do 8. Então, o 24 é 8 vezes 3. X, porque é x ao cubo. O 8 é 8 vezes 1, x. E o 56 é 8 vezes 7, x. O que tem em comum?
o 8, um x e só. Então, fator comum, 8x. O que restou? No primeiro termo, 3x ao quadrado. Menos, no segundo termo, só o x, porque o 1 não tem necessidade. No terceiro termo, resultado, 8x, que multiplica 3x ao quadrado menos x, menos 7. Se você fizer a volta, 8 vezes 3, 24, x vezes x quadrado, x ao cubo. 8x vezes x, 8x quadrado. 8x, 8 vezes 7, 56, x. Letra J. J, 6x ao quadrado, y, 12xy, menos 9xyz. Olhando os números, eu posso ver que eles são múltiplos de 2, apenas o 6 e o 12. Do 3, são todos. Do 4, só o 12. Então, percebo que o único múltiplo em comum que tem é o 3. Então, é este que eu vou tirar em comum. 2 vezes 3 vezes x vezes y, que o x ao quadrado, mais o 12 é 3 vezes 4, xy, e o 9, 3 vezes 3, x, y, z. Quem tem em comum? O 3 tem em todos. Já tira aqui. O x tem em todos. Já tiro aqui. O y tem em todos. Tira aqui. O z só tem no último. Então, o que tem em comum? 3xy. Tirei o 3xy do primeiro termo, restou 2x. Tirei o 3xy do segundo termo, restou o 4. Tirei o 3 do terceiro termo, restou 3z. Resultado, 3xy, que multiplica 2x mais 4 menos 3z. Fazendo a volta, 3 vezes 2, 6, x vezes x, x ao quadrado, y. 3 vezes 4, 12, xy. E 3 vezes 3, 9, xy, z. Letra K.
15y ao cubo menos 3ay quadrado. Em comum, teremos o 3, aqui seria 3 vezes 5, y. Aqui, 3 vezes 1, a, y. Em comum, o 3, um y, outro y. 3y ao quadrado. Restou 5y. Restou 1a, não tem necessidade do 1 aparecer, então somente a. 3y ao quadrado, que multiplica 5y menos a. 3 vezes 5, 15, y ao quadrado vezes y ao cubo. 3a y quadrado. Letra L. L, 10a ao quadrado menos 8a mais 4. 10, 8 e 4. O que eles têm em comum? Todos eles são da tabuada do 2. Apesar de ter o 8 e o 4 aqui, não pode confundir, porque o 10 não pertence à tabuada do 4, sim a do 2. Então, vai ficar 2 vezes 5 vezes a menos 2 vezes 4 vezes a, mais 2 vezes 2. O que tem em comum? O 2 aqui, o 2 aqui, o 2 aqui. O a, ele não tem no último termo, então eu não posso utilizá-lo. Comum é somente o 2. Tirou o 2, ficou 5a vezes a quadrado, menos, tirou o 2, ficou 4a, mais, tirou o 2, ficou 2. 2, que multiplica 5a quadrado, menos 4a, mais 2. Fazendo a volta, ó, 2 vezes 5, 10, a quadrado. 2 vezes 4, 8, a. E 2 vezes 2, 4. Pois é, acabamos por hoje. Gostaram? Peço encarecidamente que estude, revise. O teu futuro está nas tuas mãos. Não espere nada pelos outros. Tudo o que você fizer por você terá muitos frutos e bons frutos. Espero ter ajudado durante estes dias e espero também que você aproveite cada minuto do seu dia e sempre obedeça às leis do nosso Senhor, pois ela só nos protege. Grande beijo e até a próxima!